Ótimo, ótimo. Olá, meus amigos de todo o Brasil. Olá, meus amigos de São Paulo. Boa tarde a todos. Estamos ao vivo para a nossa revisão de direito tributário. E aqui ao meu lado, a querida parceira Josi. Tudo bem, Josi? Olá, 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 pessoal! Uma alegria estar aqui. Hoje eu estou morrendo de frio de novo, né? Mas hoje eu fiz o Sabag morrer de frio junto Já comigo, tirei porque a ontem blusa ele aí. estava com casaco, não foi justo. Brincadeira, gente. Hoje vamos arrasar nas dicas, hein? O que você acha, Edu? É isso aí. São 5 questões de tributário. Quantas dicas você vai dar hoje que vai cair na prova amanhã? Hoje nós vamos acertar 5 questões. A jurisprudência é essa. Tá? Vamos manter aí a jurisprudência, não é? Vamos lá, vamos Começa começar? aí, Muito mande a bem. primeira Então é dica. assim, eu vou explorar as dicas que são novas, ou seja, vocês que já estudam conosco, que já tiveram outros momentos de revisão, podem apostar nestes minutos, porque traremos novidades. Nada vai ser repetido. Assim a gente aumenta o nosso poder de fogo. Combinado? Então já estão com o caderninho, os amigos de São Paulo, todo mundo preparadinho? Ótimo. Então vamos lá. Vamos começar com a Constituição. Aí eu dou o nome da dica, indico o artigo e você deve acreditar em nós e fazer a revisão desse tema. Combinado? Então vamos lá. Vamos começar com uma dica de imunidade tributária. Imunidade tributária. Tem que ser a linha D, tá, amigo? É. E o que nós temos ali? Nós temos um artigo que é muito importante, se não o principal, você precisa lê-lo até a prova, que é o 150, inciso 6º. 150, inciso 6º da Constituição. Tá joia? Muito bem. E aí nós temos o quê? Nós temos essas alíneas, eu vou investir em uma delas. A Josi poderá me ajudar a complementar aí o poder de fogo. Vamos à linha D de dado. D de dado. O que nós temos ali? Que os livros, os jornais, os periódicos e o papel destinado à sua impressão estão protegidos de impostos. Tá? Então, como que a gente pode resumir isso de uma forma simples? Não vão incidir impostos sobre livros. Querem falar comigo, os queridos amigos de São Paulo? Vocês se lembram dos veículos que são ali protegidos? Ó, livros, jornais, periódicos e o papel destinado à impressão deles. Combinado? Então, o que você tem que saber? Não vão incidir impostos sobre livros, não vão incidir impostos sobre jornais, não vão incidir impostos sobre periódicos. E também sobre o papel destinado à impressão deles. Vou até me virar aqui, temos os alunos aqui também. De modo que há uma perguntinha capciosa que tem vindo na prova. Se essa imunidade protege, por exemplo, a editora. Ora, todos nós já sabemos que a imunidade é para livro, jornal, periódico. Como é que vai proteger a editora? De cara você já sabe que não tem sentido. Mas eles gostam de perguntar casos práticos. Então eles pegam, por exemplo, e perguntam: vai incidir o IPVA sobre o carro de propriedade da editora? A resposta é sim, parabéns. Vai, ó, todo mundo já treinadinho. Vai incidir o IPTU sobre o prédio de propriedade da editora? Vamos juntos? Sim! Excelente. Vai incidir o imposto de renda sobre a renda auferida pela editora? Vamos? Pronto. Então, isso é muito tranquilo. É claro que há um dado técnico aí. A imunidade da linha D, ela é uma imunidade objetiva. Agora eu pergunto, em razão disso que a gente aprendeu, objetiva ou subjetiva? Objetivo. Objetiva, ou seja, ela não protege a pessoa, ela não é subjetiva. Ela protege o quê? Quem se lembra daqueles elementos? Vamos? Livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Tá? Então, vamos lá? Recapitulando, incide imposto de renda, incide IPVA,
em si de IPTU. E outros que não tem nada a ver com livro, não tem nada a ver com periódico, jornal. Agora, basicamente, o que está afastado? Está afastado o quê? Um ICMS, que incidiria sobre o livro se não tivesse imunidade. Está afastado o quê? Um IPI, que incidiria sobre o livro se não tivesse a imunidade. E um imposto de importação, se você importar um livro. Basicamente, é isso. Combinadinho? Legal? Vocês gostaram da dica, sim ou não? Sim. Ótimo! Agora, Josi, essa matéria imunidade, né, Josi? Ela tem que cair na nossa prova, né? Tem, com certeza. FGV adora esse tema. E quanto à imunidade, na verdade, nós falamos já na aula de ontem, no nosso reta final, sobre as demais alíneas. Por isso que eu falei para o Eduardo, falei, ó, tem que ser a linha D para trazer novidade aqui no último treino. Quanto a essa imunidade, acredito que vale a pena só relembrarmos que, independentemente do conteúdo do livro, sendo livro, tendo transmissão de pensamento, não terá que pagar impostos. Assim, lembre-se que a apostila tem imunidade, álbum de figurinha tem imunidade e talvez o que vai cair exatamente na nossa prova que eu estou esperando, livro eletrônico. Isso porque o Supremo, em fevereiro de 2017, até que enfim reconheceu a imunidade dos livros eletrônicos, bem como os suportes para a leitura. Agora, posso dar outra dica, Vamos Edu? lá. Eu vou de lançamento tributário. Vou lá para o Excelente. CTN. Eu Ótimo. estou achando que vai cair lançamento tributário. Lançamento é o que constitui o crédito tributário. E nós temos 3 modalidades de lançamento tributário. São elas: o lançamento de ofício, por declaração e por homologação. O lançamento de ofício é quando a autoridade administrativa ela faz tudo sozinha, que está lá no artigo 142 do CTN, para quem quiser anotar o 142, depois para passar os olhos. Mas tudo o que, Josi? Ora, no lançamento de ofício, a autoridade administrativa, ela verifica que ocorreu o fato gerador, ela identifica o sujeito passivo, ela calcula quanto é devido de tributo e pá, manda o contribuinte pagar aquele tributo. Então, na modalidade de lançamento de ofício, o que nós temos é exatamente isso. A autoridade faz tudo sozinha, verifica que ocorreu o fato gerador, determina a matéria tributável, calcula o tributo, identifica o sujeito passivo e manda pagar o tributo. Qual é o exemplo, os exemplos mais comuns que nós temos de tributos sujeitos a lançamento de ofício, que quando nós chegamos em casa está lá o carnezinho para pagar o tributo? IPTU, IPVA, muito bem, São Paulo sempre arrasando. Exatamente, IPTU e IPVA, exemplos básicos, clássicos de lançamentos de ofício. No lançamento por declaração, nós temos a previsão no artigo 147 do CTN. É quando a autoridade administrativa, para constituir o crédito tributário, ela deve receber informações do sujeito passivo sobre a ocorrência do fato gerador. Vou repetir, porque eu estou vendo que tem bastante gente anotando aqui. Então, na modalidade por declaração, lançamento por declaração, a autoridade administrativa, ela vai constituir o crédito, mas depois de receber informações do sujeito passivo que ele praticou o fato gerador. Como assim? O contribuinte vai dizer, olha, eu pratiquei o fato gerador. Com base nessa informação, a autoridade, então, consegue constituir o crédito tributário. Nós temos como exemplo, em muitos municípios, o ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis por título oneroso. Na maioria dos municípios, quem deve recolher o ITBI é o comprador do imóvel. Então, ele já comunica que praticou esse fato gerador, e então a autoridade administrativa constitui o crédito tributário. E a última modalidade de lançamento tributário é por homologação, prevista no artigo 150 do CTN. O que nós temos é o seguinte: aqui, a lei determina que o próprio contribuinte ele deve verificar que praticou o fato gerador, ele mesmo já calcula o tributo e já recolhe o tributo. De modo que a autoridade administrativa ela só vem depois para verificar se está tudo certo,
Então, veja, no lançamento por homologação, o contribuinte é que faz tudo sozinho. Ele verifica que ele praticou o fato gerador, ele calcula o tributo e ele já recolhe. E a autoridade administrativa vem depois para ver se está tudo certo. Hoje, a maioria dos tributos estão sujeitos a essa modalidade de lançamento tributário, qual seja, por homologação. Eu brinco na prova, se você tiver que chutar, não sei, tenho que chutar, chuta que é por homologação, porque a maioria é por homologação. Você só vai errar se tiver uma nuvem cinza em cima da tua cabeça, tá? Que a maioria é por homologação. Aí, se você errar, é porque está com a nuvem aí cinza na tua cabeça. Então, eu tenho como exemplo, o imposto de renda é por homologação, IPI, ICMS é por homologação, PIS, COFINS por homologação. E aí, Sabag, o que mais de dica que você está captando aí as energias boas? Essas dicas, né, Josi, elas são fundamentais para nós conseguirmos acertar. E, tradicionalmente, temos conseguido. Vamos torcer. Eu agora quero que vocês anotem aí no caderninho uma dica de competência tributária. Então, esse é o nome, competência tributária. E há várias competências tributárias, assim, relevantes do nosso dia a dia, né? E eu vou explorar uma cujo nome é competência cumulativa. Cumulativa. Querem ver? Quem dos meus amigos aqui de São Paulo, não é? Quase todos aqui já conheço pelas carinhas, são das nossas turmas. Quem já ouviu falar em competência cumulativa? Levante a mão, sem medo. Quem já ouviu falar? Olha, gente, a minoria. Estou falando, é a questão com ânimos ferrante. E da mesma forma que nós, professores, sabemos, a banca sabe o que vocês não sabem. Então, agora é hora de aprender. É muito fácil. É o seguinte, competência cumulativa, Distrito Federal. Uma vertente. Então, coloquem Distrito Federal no caderninho. O que significa isso? Eu quero saber como que é a competência do Distrito Federal com relação, por exemplo, a impostos. O Distrito Federal é competente para criar que tipo de impostos? Se você responder a essa pergunta, você detectou o que é competência cumulativa, muito fácil. Distrito Federal é competente para criar o quê? Impostos, vamos. Municipais e estaduais. Pronto, eu mal comecei e já acabei. E você vai falar que isso é difícil. Então, competência tributária cumulativa é a competência para o DF criar o quê? Vamos de novo, já estamos estudando, né? Então vamos, impostos municipais e estaduais, por isso que é cumulativo. Só que eu falei para vocês que isso daí é um lado da conversa. Há um outro lado que você também tem que conhecer, que é o que acontece nos territórios. E aí, território, deixe-me ver, território existe no Brasil? Digam que não para eu ficar calmo. Que bom. Então, o que acontece? Essa é a pergunta que não serve para nada. E é exatamente por não servir para... Eles gostam de pedir. Porque eles falam, bom, quem que vai estudar território? Então, não fique empolgado com o que eu vou dizer, não. Porque o aluno uma vez ouviu essa dica e falou, não, agora eu vou investigar territórios, vou me dedicar. Não serve para nada. Mas para acertar a questão, nós estamos acreditando nela. É o seguinte, supondo que haja um território, só me ouvindo, como que vai ser a criação dos impostos lá dentro? Quem que é competente para criar? Estamos bem? Levando-se em conta que o território é uma extensão da União, quem que vai criar imposto lá dentro? Então é assim, um imposto federal que vai ser exigido lá dentro, obviamente quem vai criar, respondam sem medo, o federal. Vamos? União. Ninguém fez esforço mental aqui, é óbvio. Agora, a partir daqui, só os melhores sobrevivem. Quem vai criar o imposto estadual lá dentro? Resposta. União. Se você disser Estado, aí é um problema. É o kkk no gabarito, gente. Sabe o kkk do WhatsApp? Vem kkk. Então, por favor, vamos de novo. Quem que vai criar o imposto federal no território? União. Federal, ninguém pensou. Óbvio. Quem vai criar o imposto estadual? União. Por isso que é cumulativa.
Agora, só falta um pedacinho. E municipal? Municipal é assim. A resposta é depende. Depende do quê? Se o território vier divididinho em município, ele vai ser criado, nós estamos viajando na maionese, né? Se ele vier divididinho em município, quem que vai criar o imposto municipal? Cada município. Agora, se o território não vier dividido em município, quem que vai criar o imposto municipal? União. Quer uma notícia boa? Acabou. Então é só isso que você tem que saber. Não é para curtir, não. Eu quero investigar. Não tem nada para investigar. Isso aí é só para concurso, para pegar quem não estudou. Então vamos de novo? Quem que cria o imposto federal no território? Federal. União. Quem que cria o imposto estadual? União. Quem que cria o imposto municipal? Depende. Gostei. Aí você vai pegar a informação no teste. Se o território vier divididinho em município, quem que cria o imposto municipal? Município. E se ele não vier dividido em município, quem que cria? União. Excelente. Josi, contigo. Vamos lá. Bom, quase caí, ó, que Tem sacanagem. aqui para vocês, mulheres, né? Mas vamos lá. Gente, como o Sabag falou de competência, então vamos continuar aqui com competência tributária. Nós sabemos que competência é a outorga de poder concedida pela Constituição aos entes federativos para eles criarem e majorarem os tributos. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui de São Paulo e eu preciso ouvir a resposta. E vocês aí do online também podem falar que a gente escuta. Eu quero saber o seguinte: os tributos serão criados por meio de lei. Via de regra, lei ordinária. Ai, que lindo! Agora, mais lindo. Existem 4 tributos. 4. Que só podem ser criados por meio de lei complementar. E quando o examinador te perguntar isso, quais são os 4 tributos que só podem ser criados por meio de lei complementar, o que nós iremos responder? SEGI! Que lindo! Isso foi lindo, gente. Agora, SEGI significa o quê, né? Porque também, às vezes, vão encontrar lá SEGI. E aí, vou escrever o quê? SEGI significa contribuição social residual, empréstimo compulsório, IGF e imposto residual. Esses são os 4 tributos que só podem ser criados e majorados por meio de lei complementar. Eu juro que é a última vez. Última vez! É a última vez, porque domingo é o dia da alegria. Quem vai acertar essa questão? E vocês aí do online, também quero saber. Como é que você vai saber, Josi? Fala conosco pelas redes sociais, não é, Edu? Edu, você vai acertar essa questão? Claro. Então vamos lá. SEGI neles. Não achei que tá tão empolgado não, né? É sim, Edu. A hora que vier na prova, você vai olhar para a prova e vai falar: os 4 tributos que só podem ser criados por meio de lei complementar são SEGI. E SEGI significa contribuição social residual, empréstimo compulsório, IGF e imposto residual. Isso aí, gente, que orgulho. Excelente. E é o que eu sempre digo, não adianta se lembrar do SEGI e não souber a que se refere, né? Aí vem lá o... não é o quá, é o... É isso aí. Muito bom. Vamos que vamos. Agora com uma dica lá do CTN. O que nós temos? Lá no CTN existe um artigo que é o 106. 106. O tema está no CTN, mas diz respeito à Constituição. Por quê? Diz respeito a um princípio constitucional tributário. Qual é o nominho dele? Princípio da irretroatividade tributária. Princípio da irretroatividade tributária. Só que eu não vou aqui tratar do princípio. Porque se eu fosse tratar do princípio, eu estaria na Constituição. Eu não estou no CTN. Quem se lembra do artigo? Qual é o número? 106. O que a banca gosta de fazer? Copiar o 106. Então, eu vou falar a que se refere o 106. O 106 são situações de retroatividade. O princípio é o contrário. O princípio é o princípio da, falando comigo, vamos,
e retroatividade. Ali são as situações de retroatividade. Se eles quiserem chamar de exceções, tudo bem. O importante é você saber que ali nós vamos ter, vou até me virar, acompanhe aqui o movimento, a lei que é publicada e que ela se volta, ela retroage, ela é uma lei produtora de efeitos jurídicos pretéritos. Tudo isso é coisa bonita para falar, mas o legal é você sentir o que vai acontecer se nós tivermos a ocorrência dos 2 incisos do 106. Então, agora vem a decoreba. Você vai me ouvir e vai guardar as leis que se voltam, as leis que retroagem, tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro inciso, lei interpretativa. Lei interpretativa. Aí o aluno fala, professor Sabac, mas eu queria entender isso. Aí eu sempre digo, às vezes você nem precisa entender. E é super legal acertar sem entender. Mas amigo, quem quer se vier entender... essa questão, todo mundo vai lembrar de você. Não é? E às vezes, assim, para você entender, é fácil. O que é a lei interpretativa? Gente, é a lei que é publicada para retirar pontos obscuros de uma norma. Qual norma? Acompanhando aqui o movimento. De uma norma anterior. Vocês concordam comigo? Como é que vai publicar uma lei interpretativa que vai interpretar o futuro? Isso é um absurdo. Então, sintam. Querem decorar? Dá certo. Se quiser entender, também dá. Olha lá, a lei interpretativa é óbvio. Ela tem que ser produtora de efeitos jurídicos pretéritos. Tranquilo. Só que eles gostam mais de pedir o inciso segundo. Aí qual é o nominho que a gente pode dar? Porque ali tem 3 alíneas. Qual que é o nominho? Lei mais benéfica quanto às infrações. Esse é um nome genérico. Lei mais benéfica quanto às infrações. Lei mais benéfica quanto às infrações. Estamos bem? Legal. Desde que o ato não esteja definitivamente julgado, só olhando para mim, desde que o ato não esteja definitivamente julgado, se for publicada uma lei hoje, que for mais benéfica quanto às infrações, olha o que vai acontecer. A lei vai atingir situações pretéritas. Agora, quem consegue decorar? Eu estou falando de qualquer tipo de lei? Digam que não. E eu estou falando de que tipo de lei? Vamos? Lei mais benéfica quanto às infrações. Só que eu trouxe uma outra condição que eles podem pedir. Aí só os melhores sobreviverão. Desde que o ato não esteja definitivamente julgado. Falando comigo? Desde que o ato não esteja definitivamente julgado. Então, para finalizar e resumir, suponhamos que eu esteja discutindo uma questão administrativa ou judicialmente. Estou discutindo como advogado. Eu e Josi somos advogados tributaristas. Se nesse meio tempo sobrevier uma lei mais benéfica quanto às infrações, porque o ato não está definitivamente julgado, eu acabei de falar que nós estamos discutindo. Se essa lei for publicada e ela, de repente, trouxer uma multa mais benéfica, esta é uma lei mais benéfica quanto às infrações. Multa não tem nada a ver com tributo. Esta lei de hoje, que trouxe uma multa mais benéfica, ela vai poder retroagir. O que é multa mais benéfica? Eles podem brincar com números. Lá na época do faturador, a multa era de 40%. Aí no texto eles vão falar, a lei de hoje trouxe uma multa de 20%. Respondam com autoridade, 20% não é um percentual mais benéfico que 40%? Digam para eu ficar calmo. Sim. Que bom. Então essa lei de hoje, ela vai voltar. Essa questão já caiu mais de 800 mil vezes. Em primeira e segunda fases. Vamos dar uma lição neles. Estamos bem? Recapitulando, quais são os 2 casos do 106 de leis que retroagem? Inciso primeiro, vamos, lei interpretativa. Eu falei interpretativa. Quem sabe um dia a prova não vem assim, você completa tativa. Professor, seria meu sonho isso. E qual que é o segundo caso? Vamos, lei mais benéfica quanto às infrações. Desde que o ato não esteja definitivamente julga. Excelente. Josi.
Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de impostos. Estou preocupada. Vai aparecer sim uma questão de imposto, mas eu vou ficar tranquila porque pode vir lá sobre IPI e ICMS. Quando aparece questões relacionadas a impostos, é também muito comum falarmos sobre princípios. E aqui há um princípio que a FGV gosta muito, que diz respeito ao princípio da seletividade. A seletividade é a tributação de acordo com a essencialidade do bem, de modo que, quanto mais essencial for o bem, menor será a tributação. Quanto menos essencial for o bem, maior será a tributação. Então, veja, seletividade é a tributação de acordo com a essencialidade do bem. Quanto mais essencial, menor a tributação e vice-versa. O IPI e o ICMS são tributos que seguem a seletividade, mas o perigo vem aqui. O IPI, veja, o IPI é obrigatoriamente seletivo. A Constituição diz IPI deve ser seletivo, enquanto o ICMS, ele é facultativamente seletivo, porque a Constituição Federal diz o ICMS pode ser seletivo. Logo, o nosso examinador gosta de brincar com essas palavras. Então, ele vai trazer lá, marca a alternativa correta. O IPI pode ser seletivo e você vai dizer o quê? Não. O IPI deve ser seletivo. O ICMS deve ser seletivo? Não. O ICMS pode. Na hora da prova, você pode se lembrar, para não se esquecer. Ora, o IPI é obrigatoriamente seletivo, tanto que, se eu pegar a alíquota do IPI quanto a produtos da cesta básica, geralmente é 0%, não tributado, porque produtos da cesta básica são essenciais. O IPI de cigarro, cigarro é essencial à vida das pessoas? Não. Alguns falaram, né, que eu não ouvi, né? O IPI de cigarro é 330%, porque eu respeito a seletividade. E o ICMS é facultativamente seletivo. Lá no meu estado, no Paraná, vou dar o exemplo. Nós temos que a alíquota do ICMS sobre energia elétrica, antes de mais nada, eu pergunto, energia elétrica é essencial à vida das pessoas? Com certeza. Sabe quanto que é a alíquota do ICMS? 28,5% sobre a energia elétrica. Agora, a pergunta, e bebida alcoólica é essencial à vida das pessoas? Né? Aqui depende. Olha, lá no Paraná, o ICMS de bebida alcoólica é 28,5% também. Eu não sei se o legislador ele entende que a bebida alcoólica é tão essencial quanto a energia elétrica, né? Ou ele simplesmente não aplicou a seletividade. Mas eu pergunto, tem problema não aplicarmos a seletividade no ICMS? Não, porque o ICMS ele pode ser seletivo, enquanto o IPI deve ser seletivo. Gente, o IPI ele é um imposto federal e que incide sobre operações de produtos industrializados. O importante aqui que o nosso examinador pode perguntar é o seguinte: quando o produto industrializado é encaminhado, enviado para o exterior, não incidirá o IPI. Então, atenção, o IPI incide sobre produtos industrializados, mas se esses produtos industrializados forem destinados ao exterior, não incidirá o IPI. Agora, e se eu importar um produto industrializado, incide ou não incide o IPI na importação? A resposta é sim, incide. Mesmo que seja a importação de um produto para uso próprio, Josi. Imagine, Sabag estava me contando agora há pouco que ele encomendou um carro importado, né? Vocês sabem que Sabag é rico, né? Ele faz essa carinha de não, mas você sabe onde que ele mora? Fico de bondade. Ele vai importar um carro e a gente estava comentando, ele vai ou não vai pagar o IPI na importação? Mas ele não vai vender o carro, não importa. Importou um produto industrializado, tem que recolher o IPI na importação. Ora, na prova também digo o seguinte, se você tiver que chutar, né? Chega uma hora que às vezes a gente tem que chutar, não sei, vai fazer o quê? Vai chorar? Não, chuta.
Então, se você tiver que chutar se um imposto incide ou não incide na exportação, chuta que na exportação não incide. E se você tiver que chutar se um tributo incide ou não incide na importação chuta que incide. Aqui no caso do IPI, nós acertaríamos, porque realmente não incide o IPI na exportação, mas incide na importação. Agora, quanto ao ICMS, o que vocês diriam para mim? O ICMS incide quando mercadorias são destinadas ao exterior, sim ou não? Eu não sei a resposta. Se eu tiver que chutar, incide ou não incide na exportação? Não incide. Vocês acertaram. O artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10 da Constituição diz realmente: não incidirá o ICMS quando mercadorias e serviços são destinados ao exterior. E agora presta atenção na outra pergunta. E na importação de mercadorias, incide ou não incide o ICMS? Sim, incide o ICMS na importação. E aqui também o cuidado, mesmo que o importador não seja contribuinte habitual. Logo, Sabag, ao importar o carro dele, vai ter que pagar o IPI na importação, vai ter que pagar o ICMS na importação. Certo? E aí, Sabag, vai importar mesmo assim? Olha lá, ó, tributarista não importa carro 1000, hein? Já vão se acostumando. Não é? Muito bom. Meus amigos, então é o seguinte, vamos agora lá para o CTN. E lá é o seguinte, vamos explorar aqui algumas dicas para decorar daqui para a prova. Estão animados para decorar, sim ou não? Porque de repente já não dá tanto mais tempo, vamos usar a decoreba aqui e agora, tá? Anotem um artigo do CTN, 96, 96 é o artigo. Qual é o nominho da matéria? Legislação tributária. O que nós temos no 96? A gente tem um pacote que se chama legislação tributária. Quando eu falo pacote, é um conjunto de normas. É possível que a banca requeira a decoreba desse conjunto. Ou seja, quem leu o 96, decorou, tem chance. Quem não sabe o pacote, decorado, dança. Então, agora nós vamos decorar, coisa fácil. Todo mundo tem ideia o que é uma legislação tributária. Mas você vai me ouvir uma vez, depois nós escreveremos. Legislação tributária é o seguinte. Nesse pacote, nós temos leis, não precisa escrever não, só me olhando. Leis, tratados e convenções, decretos e normas complementares. Então, você está sentindo o drama. Ou decora ou não decora, porque aí eles começam a brincar. Eles escrevem 3 das 4, 2 das 4, botam um nome diferente, só para quem decorou. Vamos tentar falar uma vez? Qual que é o pacote que se chama legislação tributária? Vamos? Leis, tratados e convenções, decretos e agora normas complementares. Muito cuidado com esse último nominho, tem nada a ver com lei complementar. Lei complementar está lá na primeira palavrinha, leis, no plural. Estou falando outra coisa, que se chama normas complementares. Então, todo mundo escrevendo no caderninho. E aí você vai escrevendo e falando comigo. Vamos? Quais são as normas que compõem o pacote chamado legislação tributária? Vamos? Vai escrevendo e falando comigo. Leis, tratados e convenções internacionais, tá? Decretos e normas complementares. Aí, terminem, já ganhamos aí mais um teste. Vamos torcer, gente? Vocês estão nas orações? Digam que sim. Isso, a energia. É tudo no improviso, né? Porque a gente acredita na energia. Então, agora, você vai olhar para essa última expressão do pacote. Qual é a última expressão? Vamos? E aí eu vou perguntar para os amigos de São Paulo e o Brasil também participe. Você sabe o que é norma complementar? Se caísse, agora, a prova é agora. Caindo norma complementar. Quem sabe, levante a mão. Sem medo, vocês não têm que acertar. Tem que acertar lá no domingo. Vamos. Ninguém, gente, não me irritem. Ninguém? Então é o seguinte. É a mão que salva. A mão que salva. Norma complementar está no artigo 100. Por que
que não falou. É. Não é, Josi? Não é? E aí o que acontece? Vocês vão ter que prometer que vocês vão ler o artigo 100 até domingo. Também não precisa entender. Porque ali você tem 4 incisos e você decora o que é norma complementar e já era, eles podem perguntar. É a típica pergunta para quem decorou. Estamos bem? Então vamos lá? Rapidão. Normas complementares. Não precisa escrever não, porque como o texto é um pouquinho longo, vocês vão combinar comigo, a gente lê em casa. Vamos fazer assim? Mas você vai me ouvir agora. Então olha lá. Inciso primeiro. Atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas. Parece difícil, mas sabe o que é um ato normativo? É uma instrução normativa, é uma portaria, uma circular. Sinta, isso aí é norma complementar. Só que vai aparecer atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas. Beleza? Inciso segundo, decisões administrativas com eficácia normativa. É um tipinho de decisão com a qual a gente convive como advogado. Ela é prolatada administrativamente pelos órgãos julgadores. Decisão administrativa com eficácia normativa. Então, a decisão que a gente tem dos tribunais é uma norma complementar à legislação tributária. Terceiro, práticas reiteradamente adotadas pelo fisco, são os usos e costumes do fisco, usos e costumes do fisco. Combinado? E quarto, convênios celebrados por União, Estado, Município e DF. Convênios. Então, eles podem perguntar, o convênio é o quê? Né? Quando a União celebra com o Estado. O convênio é uma norma complementar e norma complementar é a legislação tributária. Por que eu dou essa dica sempre ao lado da Josi aqui nessa aula? Porque você ouve agora e daqui para domingo dá tudo certo. Tá? Então, rapidão, ouvindo sem escrever, normas complementares, atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas. Inciso segundo, decisões administrativas com eficácia normativa. Inciso terceiro, práticas reiteradamente adotadas pelo fisco. Inciso quarto, convênios celebrados pela União, Estado, Município e DF. A banca tem certeza de que nós não somos capazes. Vamos dar uma lição neles. Amém, gente? Amém. É isso aí, Josi. Vamos lá, já que vocês terão que ler o artigo 100 do CTN, então eu sugiro mais um artigo bem próximo, o artigo 108 do CTN, que também trabalha com o tema legislação tributária, e eu tenho certeza que vai cair na nossa prova. É referente à integração da legislação tributária. O examinador primeiro vai te perguntar, é possível realizar a integração da legislação tributária? E a sua resposta deve ser sim, desde que siga a ordem sucessiva do artigo 108 do CTN. Como assim, Josi? É possível realizarmos a integração da legislação tributária, mas desde que, em primeiro lugar, possamos nos utilizar da analogia. Então, em primeiro lugar, é a analogia. Em segundo lugar, são os princípios gerais de direito tributário. Em terceiro lugar, os princípios gerais de direito público e, por último, a equidade. O que o examinador pode ser do mal aqui, né? Porque às vezes ele não está bem resolvido na vida dele, né? Não está apaixonado, aí ele vem com uma perguntinha ruim. Ele pode inverter a ordem, porque é possível a integração, mas desde que siga essa ordem. Em primeiro lugar, a analogia, princípios gerais de direito tributário, princípios gerais de direito público e equidade. Para você não errar essa questão, você vai pensar. Em primeiro lugar, vamos utilizar a analogia. Pronto, básico. Isso para tudo. Primeiro, analogia. Em segundo lugar, você vai pensar, estou resolvendo as questões de direito tributário. Nada mais certo que nos valermos dos princípios gerais de direito tributário. O direito tributário é um ramo do direito público. Então, terceiro lugar, princípios gerais de direito público. E, por último, a equidade. Ainda sobre esse tema, veja lá, o parágrafo 1º do 108 diz o seguinte, ninguém pode se valer da analogia para cobrar tributos. Ninguém pode se valer da analogia para cobrar tributos. Aqui você não tem que decorar, não. Aqui você vai ter que raciocinar. Por quê? Porque nós sabemos de cor e salteado que os tributos só podem ser criados por meio de... Ordinário. Via de regra, lei ordinária, mas tem 4, não vou repetir, né? Mas vamos lá, vocês sabem que os tributos só podem ser criados e majorados por meio de lei.
Logo, se o tributo não tiver previsão expressa em lei, ele não pode ser cobrado. Logo, a pergunta, então eu posso me valer da analogia para cobrar um tributo? Sim ou não? Claro que não. Só posso cobrar o tributo que está em previsão expressa em lei. Agora, o parágrafo 2º do artigo 108 diz: e ninguém pode se valer da equidade para ser dispensado de pagar o tributo. Ninguém pode se valer da equidade para ser dispensado do dever de pagar o tributo. Ninguém pode se valer da justiça absoluta para não pagar um tributo. Um exemplo para clarear. Imagine que uma pessoa que tenha deficiência visual alegue que não vai pagar a contribuição de iluminação pública. E aí, pode? O serviço está sendo prestado de iluminação pública, sim ou não? Sim. Então tem que pagar a contribuição de iluminação pública? Com certeza. Então ninguém pode se valer da equidade para ser dispensado do dever de pagar um tributo. Tá certo? E aí, Sabag? Excelente. Temos aí os minutinhos finais, tá? Antes de nós fecharmos com as dicas aí de encerramento, queremos fazer um convite especial para todos vocês, né, que estão na segunda fase em tributário e que poderão estar conosco. E só há um detalhe, estando conosco em tributário, o seu nome já está na lista. Proporcionalmente, no CERS, né, tributário, a área que mais aprova. Esse dado é impactante. Estamos bem? E Então, qual é o melhor vademecum de tributário? Aqui, ó. Tchan, tchan. Estamos bem? Aqui, Edu. Ó. Lá? Ótimo. Repetindo a cena. Qual é o melhor vademecum do Brasil em tributário? Gente, já tinha sido dada a dica, gente. Vou dar uma dica, vou dar uma chance. Qual é o melhor vademecum de tributário do Brasil? Pode responder assim, o nosso. Não é difícil, gente. É o nosso. E ele não é lindo? É lindo demais. Quais são as vantagens desse vademecum? Deixa eu falar um pouquinho, Edu. Vamos lá, Deixa eu falar do nosso filho, né? Porque ele é um filho, veja, bem pequenininho, bem fácil de carregá-lo, não é? Bom que já aproveitamos e fazemos exercício para os braços, mas é isso aí. Gente, a diferença desse vademecum para os demais no mercado, primeiro que é o mais completo do mercado. Mais completo por quê? Temos toda a legislação que é necessária para a nossa prova da OAB. Além disso, a segunda diferença é que tem muitas remissões, de modo que quando você abre um artigo, você tem todas as remissões de súmulas, de outros artigos, para que você responda a sua questão da forma mais completa possível. É por isso que o Sabag disse que direito tributário hoje tem sido a matéria que mais aprova. Por quê? Porque os alunos vão acompanhados desse super maravilhoso, fazem o curso conosco, aí não tem erro. Tá? E a terceira diferença, está acabando, são só 3, tá? A terceira diferença é que tem o índice mais completo do mercado. Enquanto os demais vademecums têm um índice de 5 laudas, o nosso tem 60 laudas. É o melhor, não é? É assim, comprou, passou. Para resumir, né? Muito bem. Ô, Josi, olha lá, estou olhando o relógio, tem 1 minutinho e 50. E aí é o seguinte, querem mais uma dica? Se vocês que pedem, sim ou não? Então, caneta na mão. Agora é dica que a gente chama de pílula. Pílula. É o seguinte, ouvindo e escrevendo, dação em pagamento. Escrevam dação em pagamento. Dação em pagamento. Beleza? E é mais um tipo de dica, não precisa entender. Não precisa entender. Olhando para mim, dação em pagamento no direito tributário é só para bens imóveis. Escrevam imóveis. O que eles vão fazer no dia? Onde aparece a palavra imóvel, eles vão escrever o quê? Móveis. Quem não estiver bem, vai perceber, ou melhor, vai perceber em casa. Nós vamos perceber na prova. Tá? Então é uma pílula. Dação em pagamento é para que tipo de bem? Vamos? Dação em pagamento, bem? Josi, quer então já finalizar? Fique à vontade, se quiser também dar uma dica aí, rápida. Vamos que vamos. Então, vamos lá, gente. Minha última dica é com relação ao pedágio
De acordo com o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal, pedágio não é tributo. Pedágio é preço público, tarifa. Então, isso pode cair na nossa prova. Pedágio não é tributo, é preço público. E com isso, encerro aqui a minha participação nesse último treino. O professor Paulinho já está ali falando, é minha vez, é minha vez. E, então, eu tenho que liberar aqui. Mas quero convidar todos vocês que irão realizar a prova da OAB, segunda fase em tributário, para, sim, fazerem o curso conosco. Temos na modalidade online, para todo o Brasil, e presencial aqui na Bela Sintra, em São Paulo. O nosso curso também é um dos mais completos. É o mais completo que tem no Brasil. Também, eu sou suspeita, mas é que eu amo o nosso curso de segunda fase. Amo de paixão. E eu estou segurando aqui esses livros, né, porque eles vão nos auxiliar e muito na nossa segunda fase da OAB. Gente, um beijo grande para vocês. Desejo a melhor prova, que vocês façam com muita tranquilidade e que estejam, sim, todos na segunda fase. Independentemente da disciplina que você escolheu, nós vamos estar aqui torcendo por cada um de vocês. Beijo grande. É isso aí, meus amigos, muito obrigado pela audiência, obrigado aos amigos de São Paulo, estamos hoje aí coroando esse convívio que se estabeleceu nas últimas semanas, não é? E vai dar tudo certo, o que vale é o nome na lista, não precisamos acertar mais do que 40, dá para errar muita coisa, você só não pode se empolgar nos erros, né? Mas dá para errar muita coisa. E estaremos na segunda fase, tá bem? Os amigos de São Paulo que vierem para tributário, teremos aí as nossas turmas presenciais, a maior turma do SERS presencial é a nossa tributário, e aí nós nos encontraremos, tá bom? Então, boa sorte, um abraço, tchau, tchau!